Muchas gracias, Mauricio. Es un placer muy grande estar acá en este simposio. SOLAS también está muy contenta con la organización del evento, no sé si está bien. Yo voy a intentar hablar un portuñol aquí, vamos a ver si nos entendemos. Bien, la idea acá es hacer una revisión muy rápida sobre las aplicaciones de ablación, da abordaje para el epicardio no tratamento de diversas arritmias. Eu não tenho nenhum disclosure nesta apresentação. Bien, ok, não vai. Nós podemos considerar a ablação epicárdica para ir ao epicárdio em diversas situações, tanto para arritmias supraventriculares, principalmente as vias acessórias, vamos falar pouquito sobre isto, mas sobretudo para as arritmias ventriculares, em diversos substratos de arritmias ventriculares. Tudo começou, como Mauricio ha dito, para a cardiopatia chagásica, mas depois esta abordagem foi expandida para outros tipos de arritmia também. Começando a falar pouquito sobre as vias acessórias, quando avaliamos as causas de não haver logrado êxito na ablação de vias acessórias atrioventriculares, podemos observar que uma parcela significativa dessas falhas são relacionadas a anormalidades no seio coronário, a presença de divertículos e também a presença de vias acessórias epicárdicas, principalmente na região posteroseptal. Isto é muito comum com o advento com o desenvolvimento de catéteres irrigados, a necessidade de ir para o epicárdio para tratar as vias acessórias diminuiu bastante, pero em algumas situações é necessário ainda ir ao epicárdio para tentar resolver esse problema. Acá, neste exemplo, nós vemos que podemos acessar o epicárdio pelo sistema venoso do coração. Acá o catéter está colocado, está ubicado na veia cardíaca média. Aqui podemos ver em oblíquo anterior esquerda, oblíquo anterior direita, e dentro da veia cardíaca média podemos observar, mirar estes potenciais, a grande precocidade do complexo QRS e também potenciais de vias acessórias. E a ablação nesta região pode lograr êxito com certa facilidade. Em certas situações é necessário também, pode ser necessário fazer a angiografia do seno coronário, que hoje é rotineiramente hecha para resincronização cardíaca, pero para ablatar também as vias acessórias relacionadas ao sistema venoso do coração. E podemos aqui observar grande divertículo que muitas vezes está relacionado a estas vias acessórias, particularmente aquelas localizadas na região posteroseptal do coração. Este é caso bastante antigo que foi feito por nosso grupo, por Dr. De Paola, em 2004, e mostra patrão de precitação ventricular, que depois, para fazer o mapeio da via acessória, note que há dois catéteres acá. Endocárdico, que foi posto dentro do sistema venoso da vena cardíaca médica pelo acesso pela vena jugular, e outro epicárdico, que está colocado mais ou menos
na mesma região. Notem que são catéteres antigos com ponta sólida de 4 milímetros. Então, às vezes, o posicionamento do catéter no epicárdio é útil não somente para fazer as aplicações, mas também para fazer o mapeio da via acessória. E nesta região, note que nós temos acá os potenciais do catéter epicárdico e outro colocado na região endocárdica, dentro da vena cardíaca média. E notem que há uma precocidade mais grande acá no catéter epicárdio e acá com este potencial de via acessória, após começar a aplicação da radiofrequência, há o desaparecimento da precitação ventricular com resolução desta via. Muito bem. Passando agora para as arritmias ventriculares, tem algumas sugerências de quando ir para o epicárdio, e essas sugerências se baseiam principalmente em critérios eletrocardiográficos. Também o fato de ter uma prévia, uma ablação anterior dessa via sem haver logrado êxito com falha dessa ablação. E temos também que levar em conta a prevalência de circuitos epicárdicos dependendo do tipo de cardiopatia que observamos. E note acá que a primeira observação que considero bastante relevante é que os pacientes isquêmicos, a prevalência é muito baixa, apenas 16%. Portanto, os pacientes isquêmicos raramente é necessário ir para o epicárdico de modo a buscar a ablação com sucesso destas arritmias. Pero, sem dúvida, a cardiopatia chagásica é aquela que mais se beneficia da ablação epicárdica, da abordagem epicárdica. Note que existe uma prevalência muito alta, até mais de 50% destes pacientes apresentam circuitos epicárdicos. E notem neste diapositivo que as cicatrizes endocárdicas são muito menores, muito menos largas do que as cicatrizes epicárdicas. As cicatrizes epicárdicas são muito mais grandes no epicárdio quando comparado com o endocárdio. Isto deve ser considerado em pacientes com cardiopatia chagásica. Neste outro paciente, podemos observar acá, em la ressonância, um grande aneurisma apical do ventrículo esquerdo, e notem acá também que há muitas cicatrizes em la face epicárdica deste aneurisma. E quando nós observamos o mapeio endocavitário destas pacientes, nós podemos observar, mirar acá em ventrículo direito, que não há cicatrizes, o ventrículo direito é normal, mientras que acá no ventrículo esquerdo, na face endocárdica do coração, do ventrículo esquerdo, temos uma cicatriz bastante grande, pero na mesma região, na região epicárdica, a cicatriz é muito maior, mostrando uma vez mais que o epicárdico é extremamente relevante e importante dentro dessas patologias. Outra situação que agora, outra patologia que tem uma participação muito importante do epicárdio é a displasia ventricular direita, e acá podemos ver nestas imagens que temos que esta escara no ventrículo direito é transmural. Temos aqui uma escara muito importante na região epicárdica, portanto, devemos também pensar em ir para esta região sempre que necessário na displasia. Este é um exemplo também de nosso grupo, que tivemos que abordar o epicárdio deste paciente. Note que é um catéter
antigo também, de punta sólida de 4 milímetros, e que tivemos que abordar o epicardio para tratar essa arritmia da via de salida do ventrículo direito. Nos dias atuais, com os catéteres de punta irrigada, as lesões são maiores, mais profundas, a necessidade é menor para ir ao epicardio, mas em certas circunstâncias pode ser necessário ir para lá. Lo mesmo ocorre com pacientes com arritmias idiopáticas da via de saída do ventrículo, seja direito ou o esquerdo, às vezes pode abordar essas arritmias pelo sistema venoso do coração. Nota que há uma proximidade muito grande com as artérias coronárias maiores. Esta região é muito difícil de ablacionar algumas vezes, pero quando não se consegue, não se logra sucesso com a abordagem dentro das venas, pelo sistema venoso, pode chegar a esta mesma região, acá, com o catéter através do epicardio. Pero acá sempre há também bastante grasa, muita gordura epicárdica, que dificulta bastante o sucesso nesses pacientes. E alguns desses pacientes necessitam, algumas vezes, até ir para a cirurgia com tórax aberto para poder tratar efetivamente essas arritmias. Sempre que nos deparamos com pacientes com miocardiopatia dilatada idiopática, temos sempre que pensar também que pode ser necessário ir para o epicardio, porque, de uma maneira geral, as cicatrizes também são maiores, mais grandes no epicardio, quando comparado com o endocárdio. E outra situação que agora, com os métodos de imagem, particularmente a ressonância magnética com técnicas de realce tardio, podemos definir com precisão as cicatrizes e definir se as cicatrizes são mais subendocárdicas, epimiocárdicas ou mesmo mid-myocardial scars. Então, quando nos deparamos com esses substratos, podemos definir previamente o procedimento, a estratégia, se devemos ir primariamente para o epicárdio ou se podemos começar o procedimento pelo endocárdio e deixar a abordagem epicárdia para outro momento. Note que em algumas circunstâncias, temos esse tipo de cicatriz, acá, que é muito difícil de abordar, tanto pelo endocárdio quanto pelo epicárdio. Portanto, é muito importante, sempre que possível, conhecermos em detalhe a anatomia dessas cicatrizes, e com essas novas técnicas, modernas técnicas de ressonância, poderemos fazer um procedimento muito mais efetivo e seguro. E a última arritmia que estamos começando agora a abordar através da abordagem epicárdica, a síndrome de Brugada, como descrito por o Dr. Nademani, que mostra que na via de saída do ventrículo direito, em sua face epicárdica, pode-se fazer um mapeio destes potenciais bastante fragmentados e lentos, que podem refletir o substrato para a síndrome de Brugada, com resultados promissores, porém, ainda em investigação. Então, para concluir, podemos dizer que podemos considerar a ablação quando devemos ir ao epicárdio. Primeiro, em relação às vias acessórias, muito raramente é necessário ir para o epicárdio. Apenas, na maioria das vezes, nas vias posteroseptales, em que não se logrou êxito pelo endocárdio usando catéteres
de punta irrigada. Lo mismo para os pacientes isquêmicos e com taquicardias idiopáticas do ventrículo direito, principalmente, devemos considerar a ablação quando não logramos êxito com a abordagem epicárdica. Quando que devemos considerar ir primariamente, sempre como primeira opção, irmos para o epicárdio e endocárdio. Nós, em nosso grupo, fazemos sempre que possível a abordagem combinada, epicárdica e endocárdica em pacientes com cardiopatia chagásica, porque a participação dos circuitos epicárdicos é muito grande. E também naqueles com displasia do ventrículo direito. E sempre também devemos considerar, quando os métodos de imagem sugerem que fortemente que as escaras, as cicatrizes estão localizadas mais na região subendocárdica ou mais próximas do epicárdico, devemos também considerar ir para esta região. E, por fim, para finalizar a apresentação, podemos também pensar em ir para o epicárdio, em síndrome de Brugada, porém temos que considerar que ainda é uma abordagem em investigação, mas sem dúvida nenhuma é bastante promissora. Muitas graças. Já ia me obrigando, que gostaria também de lembrar a todos de nosso congresso brasileiro de cardiologia, que será também o congresso de SOLA-S, que vai ocorrer agora em novembro em Brasília. Todos temos vários invitados internacionais e da Latinoamérica que estão aqui presentes, também estarão lá em Brasília para fazermos grande congresso, e gostaria de invitá-los todos. A presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SOBRA, que é a doutora Denise Achu, que é esposa do Dr. Maurício, e nós outros todos estamos muito contentos, entusiasmados para recebê-los em Brasília, para sermos grande congresso cada vez maior também de nossa SOLA-S. Muitas graças pela atenção. Congratulações pelo excelente portunhol. Eu entendi tudo, não sei você. Bem? Bem, não? Sim. Gostaria de abrir para perguntas. Uma pergunta. Acá entre vocês, quem tem experiência com ablação epicárdica? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, sim. Já temos uma experiência assim. Okay. Santiago, por favor. ¿Qué opinas de los parámetros electrocardiográficos para definir el origen epicárdico? O sea, el ancho del QRS, la inscripción de la onda delta, todo esto que Berrueso describió ya también hace algún tiempo, antes de ver una resonancia, antes de ver un estudio de imagen más sofisticado. No, eu penso que esses critérios são importantes para te dar uma orientação general. Saber, é possível que esta arritmia tenha uma origem epicárdica, pero eu não confio muito nesta situação. Eu confio solamente em mapeo. É o mesmo com as vias acessórias. Às vezes sugere que seja mais anteroceptal, mais parisiana, mas para saber onde está localizada a via, é necessário fazer o mapeio endocárdico. Então, eu nunca vou para o epicárdio baseado solamente no eletrocardiograma. Nunca. É importante para uma consideração general, mas eu creio que o eletrocardiograma é muito falho, a sensibilidade é muito baixa para isto. E a literatura tem mostrado isto também. What's your experience taking decision for epicardial ablation? Yeah, I was just going to say, I think other groups have shown this, but I think we've moved away from the EKG in part because everyone's on amiodarone or some other antiarrhythmic which changes the QRS. And secondly,
a lot of times people get into trouble looking at the beginning of the QRS because the VTs are so fast that they fuse with the T wave, and what's really the beginning of the QRS and what's part of the T wave becomes really problematic. So while we certainly look at it and discuss it, we're using a lot more other characteristics, whether it be imaging or what the etiology of the substrate is, Chagas, things like that, to drive us towards the epicardium, not so much the EKG. Great. I completely agree. I think some observations when the QRS is not too wide, it's very fast, so it's endocardial, so you cannot go to the epicardium. But when you have it very fast, sometimes it's not easy to decide. There is, here. Otra cosa es que lo que uno ve en el electrocardiograma es el exit. Y muchas veces puede ser que el exit sea epicárdico, ¿ya? Pero el istmo, ¿no es cierto?, esté endocárdico. Por eso que generalmente, ¿no es cierto?, uno parte con ablacionando endocárdico, porque puede ser que con eso se vaya la arritmia, sí. ¿ya? Y bueno, si no se va, y bueno, habrá que entrar epicárdico, pero Perfecto, muchas veces se va. Sí, porque el circuito muchas veces no es estricto endocardio epicardio, es un circuito tridimensional, ¿no? Sometimes usa tecido endocárdico, intramiocardico, epicárdico. Às vezes haciendo ablação endocárdio e vice-versa, às vezes acontece. Aí uma pergunta ali atrás, não? ¿Qué importancia le dan ustedes al mapa de voltaje bipolar para hacer el acceso epicárdico? ¿O lo hacen sistemáticamente en todos los pacientes con Chagas? ¿Y qué parámetros de voltaje, si lo utilizan, tienen en cuenta? ¿Los mismos descritos para la cardiopatía isquémica o Los criterios de voltaje son los mismos para cardiopatía isquémica, para cardiopatía chagásica, no hacemos diferencia. Tenemos que mirarlo y observar los electrogramas epicárdicos y siempre tentamos ablatar los potenciales fragmentados, tardíos, que son anormales, como descritos más recientemente por el grupo de Hazaguera, el so-called LAVA. Siempre que hacemos el mapeo de substrato, procuramos ablacionar el máximo posible, tanto en el endocárdico como en el epicardio. Algunas veces pues, procuramos hacer estimulación, pacing, dentro de la cicatriz para delimitar canales de conducción. No sé si la efetividad es muy buena. En última análisis, lo que es importante es quemar al máximo la cicatriz, homogeneizarla para obter un mejor resultado. Porque, particularmente en la cardiopatía chagásica, es importante siempre tener en cuenta que es una doença progresiva. La fibrosis continúa a se desarrollar ao longo do tempo. Entonces, no es un procedimiento curativo. De esa forma, es importante hacer el máximo posible de lesiones para tentar retardar el máximo la necesidad de hacer un segundo procedimiento no futuro. La única limitación que tenemos siempre que tener en el epicardio es tentar fugir del nervo frénico y también de las arterias coronarias. Hasta 5 milímetros es bastante seguro de hacer las aplicaciones. Nosotros usamos los parámetros que descrito pelo el grupo de Marklins, que creio que 3,5 a 8, e quando vai para a direita reduz um pouquinho. Pena que há alguno do serviço de Luis Sainz. Doctor, quería sí hacer un comentario. En otras cardiopatías isquémicas, pues que no sean Chagas, en donde el mapa de voltaje unipolar endocárdico lo utilizamos como herramienta para decidir hacer el abordaje epicárdico, sí. Pues se ha utilizado diferentes puntos de cortes, los clásicos ya descritos por el grupo UPenn, ¿no? De sí, sí. 8.3, sí. Pero han salido nuevos trabajos, ¿no? Tipo el de Tokuda, donde consideran en un análisis más detallado que el punto de corte no necesariamente es 8.3, sino mucho menor, sí. 4.5, 5 milivoltios. ¿Ustedes aún consideran el punto de corte estándar, el del grupo UPenn, o están analizando
¿En base a qué parámetros ustedes consideran que este es el punto de corte adecuado para definir si me voy al EPI? En otras cardiopatías, no en Chagas, ¿no? Sí, nosotros não validamos. Continuamos usando los tradicionales e parece que, principalmente para termos uma ideia se há circuitos epicárdicos ou não. Principalmente quando há um mapeio que o endocárdio é muito pobre de lesões. Então, habitualmente, os parâmetros de PEN funcionam muito bem. Mas para isso, não temos valores estritos. Não sei se tenes... do you have any data? We tend to not use the unipolar data. We've looked at our own unipolar data, and we obviously have great respect for Frank and the UPenn data, but a lot of that's based on no local scar. Where you get into trouble is when there's some endocardial scar, or you're near a substrate like the annulus that has low voltage. That you're looking at a three-dimensional view of something distant, and that can throw you off a little bit. I think if you use it, generally speaking, to say, well, there's something far away from where I'm at that whether that's mid-myocardial scar or epicardial scar, it can be helpful to let you know there's some other substrate. For us, because we tend to, unlike the Penn group, we go epicardial up front. So we'll get epicardial access before we do our endocardial map, so that we don't have to be on heparin or reverse heparin to get epicardial access. For the majority of our cases, it doesn't become as much of an issue for us because we already have access to begin with. If your technique is to map endocardially for all cases, including non-ischemics, and then decide about going epicardial, then I think unipolar has some potential benefit. But because we don't do that, we haven't used it traditionally. Bueno, Yo pienso que estos parámetros tienen que ser validados prospectivamente para sabermos si tenemos un punto de corte que podemos decir, abajo de este punto debemos ablatar, acima de este punto es tecido normal. Pero nosotros consideramos muy importante mirar qualitativamente o eletrograma. Um eletrograma normal é um eletrograma normal. Você vê que a ascensão é rápida, enfim. Pero se tem um complexo fragmentado, complexo não tem uma aparência normal e você está dentro ou ao redor de uma cicatriz, provavelmente é um tecido anormal e tem que fazer a ablação. Então, eu não fico muito restrito a parâmetros de voltagem pelo mapeio eletroanatômico. Eu considero que a observação do eletrograma em si é tão importante quanto. Doctor, una pregunta. ¿Qué medidas les han sido útiles para evitar las adherencias después de ir al epicardio? A aderência? As aderências são mais importantes em pacientes que tenham sido a cirurgia cardíaca prévia. Temos pouca experiência com estes casos. Maurício tem alguns casos, mas na maioria das vezes podes passar ao redor, buscar um caminho dentro de essas aderências para chegar à região. Mas algumas vezes essas aderências impedem, não permitem chegar até o ponto que é o ponto da arritmia, né? Qual é a pergunta? Se é possível, não. Inicialmente, quando consideramos que seria impossível fazer um mapeio epicárdico, um acesso epicárdico em pacientes que já tinham uma cirurgia prévia, porque há sempre aderências e isso impossibilitaria o catéter de se mover. Mas uma observação que já tínhamos na época é que em pacientes que iam para a reoperação, que as aderências eram muito na parede anterior e os pacientes tinham espaço na parede posterior. Em Chagas, nós teníamos alguns pacientes que já tinham operado também e pacientes com infarto inferior. Pensamos que talvez esses pacientes pudessem ter o acesso e tentamos numa série e foi muito interessante porque realmente é possível. Sendo um acesso mais inferior, é possível explorar a parte inferolateral do ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Quando a cicatriz, a taquicardias anteriores é praticamente impossível. Então, nós outros sempre tentamos
quando ela é pós-infarto ou cicatriz inferolateral basal, tentamos, mesmo que haja hecho uma cirurgia prévia. Às vezes, mesmo com cicatrizes inferiores, não é possível, porque muitas vezes a aderência é muito extensa. Então, não é possível. Tens alguma experiência com... We've generally steered clear of post-surgical patients. I know the Penn Group published a series to show that it's feasible. In patients where we suspect adhesions, again, it's not so much that the access isn't possible, but I would certainly urge, if you're not a high-volume epicardial center, it's not so much even getting in, but that what happens once you get in. You can break up adhesions with a deflectable sheath and get to where you need to get to oftentimes, but breaking up those adhesions often leads to bleeding, and you have to be prepared to deal with that bleeding when it occurs. But as far as post-surgical patients, we tend to do open surgical cases in any patient that's had a true surgical procedure. Pero creo que la pregunta iba en si haces algo para evitarlas después de la ablación epicárdica. Oh, okay. We still do steroids, intrapericardial steroids. I know Andrea. Yeah, and Andrea was saying he has stopped doing it because they haven't noticed a difference. I'm not sure that it does anything, to be honest. We've done it empirically for years, and we haven't had trouble getting back in for repeat epicardial cases. And I know there's animal data that I think Vivek did years ago, but so we've continued to do it, but I don't know that it really makes much of a difference. Uma coisa que nosso grupo pensa que pode ser importante para prevenir aderências depois da ablação, a pericarditis, é que nós não utilizamos contraste para fazer a punção. Hacemos somente com a visão radioscópica sem injetar contraste. E pensamos que quando ponemos contraste no epicardio, temos mais chance de desenvolver uma inflamação local. Muito bem. Em fato, o que percebemos é que os pacientes que têm acidentes de punções, que têm sangue no pericárdio, estes sim evoluem com mais aderências. Então, no final do procedimento, sempre tentamos lavar e tirar o máximo possível de sangue para evitar as aderências. Nós não usamos habitualmente, regularmente, corticosteroides. Eventualmente, nessa situação, sim. Se o paciente sangrou muito e está muito inflamado, aí usamos especificamente nesses casos. Okay.